Para vocês sobre o melhor método de como economizar dinheiro. É um método japonês e na minha cabeça faz muito sentido, porque muitos japoneses vieram para o Brasil e vieram sem nada e hoje construíram riqueza, construíram patrimônio. Mas isso se deve muito à forma que eles economizam dinheiro, porque eu sempre ouço dos meus amigos, principalmente dos meus amigos brasileiros, falando assim: nossa, nem acabou o mês, cheguei no dia 20 e já estou sem dinheiro. E eu sempre achei muito estranho, porque eu sempre tive esse hábito de guardar dinheiro, esse hábito de economizar, mas isso também se deve à forma que você lida com o dinheiro, à forma que você economiza o dinheiro. Porque normalmente, se você não consegue economizar o dinheiro, é porque você lida com o dinheiro de uma forma meio inconsciente, você não sabe quanto você está gastando nas coisas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma maneira mais fácil e descomplicada. O passo é comprar um caderninho ou pegar um caderninho que você tem em casa para você poder anotar fisicamente os seus gastos, que eu vou explicar um pouco mais na frente. Mas por que não numa planilha e sim num caderno? Porque numa planilha, eu acho que quando você coloca os dados lá, você meio que não olha de novo e é uma coisa mais inconsciente. Quando você escreve, você é forçado a pensar no que você gastou, é mais consciente, você também vai ter que ver o caderninho várias vezes, porque você vai gastar várias vezes ao dia, então você vai ter que anotar várias vezes o que você gastou. É como se fosse quando a gente gastava o dinheiro da carteira, o dinheiro ia indo embora e a gente via aquele dinheiro saindo, e quando a gente passa o cartão, pelo menos se você passa, sei lá, 5 vezes no dia, a sua primeira compra daquele dia você nem vai lembrar mais, muito menos se for 3 dias atrás, uma semana atrás, você não vai conseguir lembrar. Mas se você anotar aquilo e ficar olhando toda hora o seu caderno, você vai lembrar conscientemente das coisas que você gastou. Você vai fazer 4 perguntas, você vai escrever 4 perguntas. Quanto que entra de dinheiro esse mês? Quanto eu quero guardar? Quanto eu estou gastando e em que? E como que eu posso melhorar para o próximo mês? São essas 4 perguntas que você vai anotar aqui e depois você vai responder elas. E a primeira coisa mais importante desse método é que você vai se pagar primeiro. Por exemplo, se você ganhar R$ 3.000 e você quer economizar R$ 300 por mês, você já vai tirar esses R$ 300 e colocar em outra conta e colocar isso como gasto. Ou seja, você vai ter R$ 2.700 para gastar no mês. Pondo o Joãozinho quer economizar, é do Joãozinho do futuro esses R$ 300. Já está separado lá, você vai ter que se virar com 2.700. Por que isso é importante? Porque o primeiro dinheiro que você guarda é o único que você realmente guarda. Se você deixar para guardar depois de pagar todas as suas contas fixas, seus gastos, seus lazeres, aí você vai ver que não sobrou nada, porque você já não tem o controle financeiro. Então você tem que tirar esse dinheiro do seu eu do futuro antes de tudo. No caderninho é muito importante que você anote todos os seus gastos, mas todos os seus gastos mesmo, assim, supondo, gastei R$ 5 com chocolate. Eu vou anotar que gastei R$ 5 com chocolate no dia 15 de maio. Por que isso é importante? Porque você vai criar o hábito desse controle financeiro, esse hábito de ter essa consciência do que você gastou. Porque se hoje você está endividado, você não tem controle financeiro, é porque você não tem consciência dos seus gastos. Então você tem que criar esse hábito que é muito importante. E isso, anotar, vai te fazer você criar esse hábito, vai fazer você ter essa noção de quanto você está gastando. E depois você vai separar em setores. O primeiro setor é sobrevivência, desde aluguel, mercado, transporte, tudo que você precisa para sobreviver. O segundo setor é lazer, desde saidinhas pro barzinho com os amigos, restaurante, Netflix, tudo está incluído no lazer. O terceiro é a cultura, cultura/educação, tudo que você utiliza para estudar, supondo que você faz uma faculdade, comprou um livro, aí você coloca lá. O quarto setor são imprevistos, desde um presente que você teve que comprar, uma consulta médica que foi ocasional, ou um pneu furado, tudo você coloca nesse setor de imprevistos. Todos os dias você vai anotar seus gastos aqui e no final do dia 30 você vai somar todos os seus gastos. E depois disso, o que você vai fazer? Receita menos seus gastos. Receita seria o que entrou na sua conta. Supondo que você ganha R$ 3.000 e gastou naquele mês 3.300, se você
fazer receita e menos seus gastos, vai faltar R$ 300. Ou seja, você está devendo R$ 300, ou você teve que utilizar o cartão de crédito, porque ou você pediu no mês que vem, você vai saber aonde você gastou mais dinheiro. Supondo, você gastou mais dinheiro com roupa. Ah, comprei uma roupa de R$ 250 aqui. Eu preciso comprar essa roupa esse mês novamente? Não, não preciso. Supondo que você gastava R$ 300 com iFood em 6 pedidos por mês. Ou seja, você gastava R$ 50 em cada pedido. Aí você para e analisa. Ah, será que eu preciso gastar tanto com iFood nesse mês? Eu não poderia gastar metade? Supondo, pedir 3 pedidos em vez de 6? Aí você já economizou R$ 150. Então, o legal desse método é que ele te dá consciência dos seus gastos. Você vai conseguir enxergar todos os seus gastos e ter esse controle. Além disso, o que eu falei anteriormente é se pagar primeiro. Supondo você ganha R$ 3.000, o Joãozinho ganha R$ 3.000. Ele quer economizar R$ 300 para o eu do futuro, para o Joãozinho do futuro. O que você faz? Assim que você recebe esses R$ 3.000, você já vai tirar esses R$ 300 e colocar em uma conta que você usa para guardar o dinheiro. Ou seja, você já começa o mês com 2.700, você já se força a guardar esse dinheiro. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar todos os seus setores, esses 4 setores, e analisar o que eu posso tirar, posso diminuir. Supondo, sobrevivência você não consegue diminuir, porque são tudo que você precisa para sobreviver. Mas você consegue economizar em outras áreas, você consegue economizar no lazer, você consegue economizar talvez nos imprevistos, você analisa o que você pode economizar. E isso é uma coisa pessoal, tá, pessoal? Você escolhe, eu quero comer menos iFood, eu quero gastar menos com blusa, porque isso foi uma compra impulsiva. E o legal disso é que ele te dá consciência dos seus gastos. Aí você vai anotando seus gastos, fica mais fácil de você ver. Nossa, eu gastei isso, porque todo mês você vai estar vendo aquilo. E todo dia você vai estar anotando seus gastos. Isso te traz tanta consciência em relação ao que você está gastando. E uma hora você vai ver que você está juntando tanto dinheiro que você não vai ter mais vontade de gastar com coisas supérfluas. E você vai ver, nossa, juntei, sei lá, R$ 5.000. Para alguém que nunca tinha juntado, é muito dinheiro. Então esse método te ajuda muito a economizar dinheiro, te dá consciência em relação aos seus gastos. E por isso que os japoneses utilizam tanto os asiáticos também, porque eu falo que é tão importante ter consciência dos seus gastos. Porque tem muita gente que fala assim, não, mas eu vou ganhar mais dinheiro. Tudo bem, seria ótimo ganhar mais, mas se você não consegue economizar no pouco, você não vai conseguir economizar no muito. Por isso que muitas pessoas que ganham muito dinheiro também vivem endividadas. Então não é só o fato de ganhar mais, mas sim de ter o controle financeiro, de ter esse controle, de saber quanto você está gastando. Isso que te ajuda muito a essa liberdade financeira, a ter uma vida mais estável, mais em paz. E esse método é muito eficiente.